Fala galera Monster, fala família Guardião Noran, eu sou o Carlinhos Pitbull. Galera, hoje eu vou falar sobre cães tradicionais. O que eu penso que realmente seja um cão tradicional, um APBT tradicional, né? E ele pode ser chamado de tradicional, mesmo sem ir para o quadrado? Só pode ser chamado de tradicional o cão que vai para o quadrado? E o moderno, onde entra nisso? Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês hoje, a minha opinião pessoal sobre isso, mas vai ser depois da vinheta. Fala galera, Carlinhos Pitbull na área. Vamos lá. O APBT tradicional é o cão que, por tradição, desde os primórdios, né, 1800 e alguma coisa lá atrás, tem mais de 100 anos de história. Eles vieram dos Bulldogs, né? Chegaram depois na América, os combates com touro, urso, eu já falei sobre isso, né? Nas arenas foram proibidos, na Irlanda, na Inglaterra, e eles vieram, os Bulldogs, chegaram na América, e lá os americanos, né, dizem que houveram algumas inserções de cães terrier na raça, e acabaram por se tornar os American Pit, palavra, né, que eu já falei, quadrado, cova, e American Pit Bull Terrier. Eu já falei que para mim a palavra correta para se chamar um cão tradicional, na minha opinião, seria Pit Bulldog, Pit Bull Dog. E seria o máximo que eu alcançaria. Mas vamos lá. APBT tradicional. Muito tem se dito o seguinte, né? Eu tenho ouvido falar, algumas pessoas comentam, poxa, a sua PBT, por exemplo, a Pelaia, ela é uma cadela tradicional? Na minha opinião, claro que é. O pai dela e a mãe, por exemplo, eu já postei o pedigree dela online nas redes sociais, o avô dela, o pai do pai e o pai da mãe, é um inbreed, né? É o Grand Champ Steelheads Stallone. E um Grand Champion, ele para ser um cão Grand Champion, é um cão que fez 5 combates e venceu os 5. São 5 combates invicto, né? Grand Champion é o cão que fez 5 combates. O Champion é cão que fez 3. Então, se ela veio dessa raiz tradicional de cães que estiveram no quadrado, e ela em momento nenhum teve mescla nenhum de nenhum outro cão, mas sim do APBT tradicional, para mim ela pode ser chamada de tradicional. Ela é uma cadela tradicional na sua essência. Bom, Carlinhos, mas tem gente que diz que se o cão não for para o quadrado, ele não pode ser chamado de tradicional. Eu acho que são coisas diferentes, tá? E vou dizer a minha opinião. Uma coisa é a minha cadela ser tradicional e eu, Carlinhos, não ser tradicionalista. Eu não utilizar o meu cão para o quadrado. Até porque, se eu for dizer que o cão tradicional é só aquele que vale para o quadrado, para a rinha, para o combate, eu posso afirmar, então, que no Brasil não existe cão tradicional. Até porque sabemos todos que a rinha no Brasil é proibida em outros países, né? Ela é proibida por lei, né? É crime a rinha. Então, não existe cão tradicional. Ah, mas é clandestino. Mas, olha só. Eu vou dar o exemplo de novo da minha cadela. Eu sei que o Stallone, o Grand Champion Stallone, produziu cães.
tops de combate de quadrado, extremamente funcionais no quadrado. Na exposição, que aí a gente, né, chama de moderno quando ele é canalizado para essa exposição, né? Às vezes para o game dog, mas normalmente exposição é o moderno para mim. Porque até no fenótipo você observa que ele começa a ficar diferenciado do tradicional mesmo, até do game e do quadrado. Ele é diferente no fenótipo. Você observa um cão que é dito moderno de pista. Observa os cães do exemplo, Thiago Del Manto, Piffer, outros, né? Estou citando alguns aqui que criam cães modernos. Por exemplo, Thiago Del Manto é um que tem essa linhagem do Stallone lá com ele e utiliza em pista. Eu sei de cães que estão no game, como o pai da Pelaia. E a Pelaia agora a gente está treinando ela, não para competir assim profissionalmente, né, o amador, enfim. Para puxar um skate, eu quero pelo motor. Eu já disse isso uma vez. Mas eu sei que esse cão, o Grand Champion Stallone, produziu cães para os três vertentes. Para o game dog, esporte com cães, tá? Para o quadrado e no moderno lá no que tange a exposição. Então, para mim, existe uma diferença entre o cão ser tradicional e eu, como pessoa, ser tradicionalista. Tá? Mais uma vez eu vou falar, galera. Quando eu falo de quadrado, de jogo, de cão de combate, eu quero que você entenda uma coisa. O APBT, o Bulldog, que se transformou em Pit Bulldog, e American Pitbull Terrier é o mesmo cão tradicional que veio dos primórdios, que eu já disse, nada tem a ver com Pit Monster, tá? Pegaram esse cão aqui, que é um chassi, é um motor, e inseriram algumas coisas para chegar no Monster. Você não tem como sair de 22 quilos e chegar a 60. Ah, mas seleção entre os maiores. Claro, lá no Camelot Pit foi feito assim. Enfio Saronas era sempre... Sr. Art Reis sempre era a seleção dos cães mais altos, mais pernaltas. Os cães aí modernos de pistas, eles são um pouquinho mais altos, né? Para exposição, os ditos modernos. Advém do tradicional? Sim, mas existe inserção, são coisas diferentes. Então, eu creio assim... uma coisa é o cão ser tradicional na sua essência. E outra coisa é eu, como pessoa, ser tradicionalista ou não. Colocar no quadrado ou não. Né? Então são coisas diferentes. E quando a gente fala de APBT tradicional, galera, vamos entender uma coisa. O Pitbull, ele é um cão de combate, ou pelo menos foi. Ele tem no motor dele, no DNA dele, o DNA de combatente. Ele pode até, durante o tempo, tendo vindo sendo diluído, mas os cães tradicionais que vêm disso, ele tem esse motor. Não tem como. É a mesma coisa você olhar um pastor alemão, um Fila, um Doberman, um Rottweiler. São cães de... Qual é a função? Guarda. Quando você olha para lá, você olha cães, o Pointer, né? O Beagle, enfim, cães de caça, né? O Bloodhound, cães de caça. O Pitbull Dog, o Pitbull, o APBT, foi um cão que sempre foi utilizado para combate. E a seleção dele sempre foi cada vez mais 2.0 contra o cão e cada vez mais manso com o ser humano. Por quê? Por causa da manipulação. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Jário Teixeira fala isso aí direto. Então a gente tem que entender que a raiz dele é essa. Não tem como fugir disso. Ah, mas então o Carlinho está fazendo apologia. Não. Eu estou contando a história. A gente não para ver os filmes aí de guerra, os 300. Faz parte da história. Hoje é proibido, na maioria dos países, a rinha de cães, de galo, de outras coisas. Mas a gente sabe que tem países na América do Sul aí, eu não vou citar, mas eu sei, outros sabem, os cachorreiros da antiga, a galera que cria, sabe que tem país que é liberado, tem arena, né? Sofazinho estofado, Coca-Cola, painel digital e tudo, com bate-peso igual UFC. Tem, existe, né? Ah, Carlinhos, isso é um absurdo. Também acho, mas é a história, concorda? Então vamos lá. Tradicional, raiz do tradicional. Ele veio daqui de cães tradicionais, que foram cães de quadrado, sim, lá atrás. Você pega o pedigree da Pelaia aí,
tem uma penca de Grand Champion aí, de Champion, de Ron, né? Tem Bulisson, tem Kobe lá atrás, ó, linhagens muito antigas, né? Tá aí. Agora, eu sou tradicionalista? Eu vou botar? Não, claro que não. Então a minha cadela é tradicional? É. Uma coisa é a cadela, o cão ser tradicional, e outra coisa é a pessoa ser tradicionalista. Você não pode nem dizer que é. Porque aqui no Brasil é proibido. Se você disser que é e coloca, você é preso, né? Então é isso, né? Então há uma confusão um pouquinho, na minha opinião. Isso é uma opinião pessoal. Eu respeito quem tem uma opinião diferente. Eu acho assim, cada um tem a sua opinião e tem total direito de expressar a sua opinião. Mas para mim, cão tradicional é que vem da raiz tradicional. Eu vou dar um outro exemplo aqui, se me permite, o Fernando japonês. Ele é o dono do V8, um cachorro que, meu irmão, é top. O cachorro é badaladíssimo a nível de Rio de Janeiro e já de Brasil. O cachorro é muito falado, um cão com drive fabuloso. Um cachorro que não foi encostado, né, cara? Um cachorro que não é de quadrado. Mas que a gente sabe que a raiz do V8, Mayday e uma série de outros cães tradicionais, vem do cão tradicional. Entendeu? E aí por isso o V8, porque não foi pro quadrado, porque o Fernando não é um tradicionalista, o V8 deixa de ser um cão tradicional? Não, mas os filhos do V8 foram produzidos, foram pro quadrado, são. O V8 não. Ah, mas o V8 só... Enfim, só vai ficar famoso se um filho dele for ter... Enfim, hoje, o cão tradicional, existem 3 vertentes. O moderno, algumas linhas tradicionais vão dar origem a cães modernos e o fenótipo é um pouquinho diferente, na minha opinião. Vão dar origem a cães pro Game Dog, entendeu? Pro Game Dog, que eu acho que é a grande saída pros cães, a grande tirada hoje para manter esse sangue dos tradicionais é o Game Dog. A exposição também, mas o Game Dog, por causa do motor, tá? A exposição, você pouco precisa do motor, né? Embora eles façam muitos exercícios para manter aquele fenótipo, aquele corpo atlético, né? Precisa. Mas é o Game Dog, porque o quadrado é proibido. O que vai se fazer? Vai se viver na clandestinidade? E esse sangue vai morrer? Não. Então, na minha opinião, o V8 é um cão tradicional, de linhagem tradicional. Não é porque ele não foi testado em quadrado que não foi pro quadrado, o Fernando não é um tradicionalista, que ele vai deixar de ser um cão tradicional. Tá? Um abraço, Fernando. Deus te abençoe, meu irmão. Fernando, cristão, meu amigo. Deus te abençoe, a gente troca a figurinha sempre. V8 é um cachorraço, cara. Cachorrão. Eu espero futuramente enrolar os bigodes da Pelaia com V8 aí. A gente já tem conversado sobre isso. Mas, minha opinião, tradicional, raiz tradicional. Tradicionalista é o homem aí. Pra mim são coisas diferentes. Tá bom, galera? Você que tá chegando aí, mais uma vez eu te peço, ó, se inscreve aí, deixa teu like, né? Clique em inscrever-se no ícone do sininho, que quando chegar novos vídeos, você vai receber novas notificações. Termino esse vídeo da maneira como eu sempre faço. Até o próximo, se assim Deus desejar.